Meus amigos, minhas amigas, um bom dia para todos nós. Que o Senhor nos abençoe nesta agradável manhã, que sintamos-nos todos envolvidos pela sua paz e pela inspiração dos benfeitores que aqui se fazem presentes. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui, por essa jornada que pudemos fazer neste final de semana aqui pelo estado do Rio. Agradecer aqui ao Felipe, também ao Tiago, que nos acompanhou aí na viagem, foi o nosso médium de transporte. É uma alegria podermos também estar aqui pela primeira vez no CEG e para refletirmos sobre um tema que achamos muito pertinente, muito interessante, a construção aí da proposta do tema, já que iremos gravitar em torno de algo que é central no Evangelho e, em especial, nas epístolas paulinas, que são parte, claro, do Evangelho, mas falar sobre esse tema da fé e daquilo que ela desenvolve, daquilo que dela nasce, dessa ação cristã que vem como consequência, é algo realmente muito essencial dentro de tudo aquilo que Paulo buscou nos transmitir pelos seus escritos e, naturalmente, dentro daquilo que foi a própria vida do apóstolo Paulo. De modo, então, que nesta manhã nós vamos buscar analisar a própria vida de Paulo como uma espécie de estudo de caso, daquilo que depois ele registrou nas suas epístolas. Temos dito sempre isso, quando falamos de Paulo, do seu legado, que o que está nas suas epístolas, em boa parte, se não tudo, é em verdade o registro do que ele próprio foi vivendo, do que ele próprio foi compreendendo no seu processo de transformação com Jesus. E achei muito interessante, inclusive, quando a gente preparava o material, estava ali concebendo que a gente iria abordar, e aí aqui na mensagem inicial foi trazido justamente o versículo que nós havíamos selecionado como eixo central, digamos assim, da nossa análise, que é o versículo de Paulo na sua Epístola aos Romanos, capítulo 1, verso 17, quando ele traz essa frase que é capital dentro de toda a sua concepção da vivência cristã. O justo viverá pela fé. Essa frase ela foi tão importante, digamos, na teologia mais tradicional, que muito da concepção que se construiu em torno da salvação, em torno de conceitos-chave para a visão teológica mais tradicional dentro do cristianismo, estará baseada essa construção nesse conceito de fé e de salvação que Paulo vai apresentando. Acontece que, claro, o Espiritismo irá nos trazer uma perspectiva distinta em torno desses conceitos. Como sabemos, o Espiritismo vai renovar muitas ideias, muitas visões em torno, por exemplo, do que seja a salvação, em torno, por exemplo, do que seja a própria fé. Porque o Espiritismo traz novas variáveis para a nossa análise. O Espiritismo traz novas variáveis para a nossa análise, por exemplo, uma variável aqui central, a reencarnação. Então, a salvação, que era muito construída, baseada na visão de uma existência única, e aí tudo que vai decorrendo dessa perspectiva, à luz agora da reencarnação, a salvação vai ser entendida de uma maneira diferente. Não mais como um processo muito baseado em certos ritos, que então nos garantiriam esse acesso às moradas bem-aventuradas, mas agora muito mais um processo de construção a longo prazo, de caráter secular, milenar, em que o Espírito vai construindo essa salvação no tempo. Claro, com o auxílio de Deus, com o auxílio do Cristo, mas necessariamente envolvendo também a sua própria atuação. Essa é uma visão já bem distinta do que seria a salvação. Não tanto, ou não apenas pelo sacrifício do Cristo, pela demonstração de Jesus, mas também a envolver profundamente o esforço da própria criatura. Por isso, Paulo dirá na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, operai a vossa salvação. Olha que interessante. A salvação atrelada a uma operação da própria criatura. Não é simplesmente
mas a graça que nos salvaria. Embora ele também fale dessa graça, que seria o amor gratuito do alto, incondicional para conosco. Mas é preciso que a criatura opere, que a criatura realize. E isso estará profundamente conectado à visão que Paulo então terá da própria fé. Quando ele diz que o justo viverá pela fé, há todo um universo de reflexão aí que nos ajude a entender o que ele queria dizer por fé. Para que, por fé, não entendamos meramente, como diz Emmanuel no comentário que aqui foi lido, em torno desse versículo, por muitos séculos, muitos de nós vimos entendendo que fé seria simplesmente a expressão do cumprimento rigoroso de determinados rituais, de determinados ritos, que por sua vez seriam suficientes para nos garantir, desde que aceitássemos o Cristo como nosso Salvador, seriam suficientes para nos garantir uma passagem para a morada dos bem-aventurados. Então, aqui a gente vai vendo mais propriamente a grandeza do Evangelho redivivo, do Evangelho expandido em sua interpretação sob a luz da doutrina espírita, ajudando-nos a penetrar esses meandros que alimentaram reflexões seculares no âmbito da teologia, do cristianismo. Muitos e muitos pensadores se debruçaram sobre isso, escreveram sobre isso, desde lá de Santo Agostinho, outros até mais antigos, até os tempos mais modernos, trabalhando esses conceitos, mas em faltando variáveis muito importantes, como, por exemplo, o conhecimento da vida espiritual, da reencarnação, a equação parecia sempre deixar algumas brechas. Com a doutrina espírita, a gente vai conseguindo colocar algumas pecinhas que vão trazendo-nos todo um novo panorama em torno desses temas que são centrais. Então, não mais aquela visão, dita por Emmanuel, de acreditar que a fé seja simplesmente ou algo que envolva a crença, algo que envolva uma certa compreensão da vida, ou também simplesmente algo que seja de natureza mais exterior, a expressão da devoção de natureza exterior ou o cumprimento de determinados ritos. A fé em Paulo vai apresentar um contexto muito amplo, que passa, sim, pelo raciocínio, pelo entendimento, que começa no sentimento, mas que deságua necessariamente num processo transformador, que haveria, então, de envolver ação, realização, operação. Com a doutrina espírita, ou com essa perspectiva, um entendimento mais profundo da fé em Paulo, fica diluída aquela questão que até surgiu e desafiou alguns teólogos, alguns pensadores em torno do cristianismo, que seria aquele aparente paradoxo ou contradição entre duas figuras marcantes. Apóstolos de Jesus, do Cristo, que aparentemente teriam uma visão meio dissonante em relação à salvação e à própria fé, que seriam Paulo e Tiago. O próprio Lutero, que fez a reforma, que trouxe aí novas perspectivas, uma nova interpretação em relação aos textos do Evangelho, ele tinha uma imensa resistência a Tiago, porque a epístola de Tiago, mais propriamente, porque ele considerava que Tiago tinha uma visão distinta da de Paulo, no que diz respeito à fé e à salvação. Porque Tiago, naquele conhecido trecho da sua epístola, capítulo 2, versículo 17, 18, ele diz: a fé sem obras é morta. Você diz: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Na visão de Lutero, que chamava a epístola de Tiago de epístola de palha, existiria ali uma contradição, porque Paulo diz que a salvação é pela fé, e a fé não depende das obras. Mas Paulo diz as obras da lei, que seriam toda aquela ritualística associada à lei mosaica. Não que Paulo menosprezasse as obras, mas ele entendia existir ali uma contradição. Por isso, relegou a epístola de Tiago a um segundo plano e centrou-se tanto nas cartas de Paulo para construir a visão teológica que ele apresentou ao mundo.
Mas à luz do que o Espiritismo vai nos apresentar, desse entendimento mais aprofundado, veremos que não existe contradição alguma. Que o conceito de fé em Paulo justamente englobará aquilo que Tiago descreve com outras palavras, com outros termos. Porque Paulo simplesmente não conceberá uma fé que não desague, que não gere como consequência uma transformação, obras, realização. É consequência sine qua non, porque Paulo parte da ideia da fé como uma relação com Deus. Algo, portanto, que começa no plano do sentimento, que passa também pelo domínio da razão. Ele reflete sobre isso, ele escreve sobre isso, ele raciocina sobre isso. As suas epístolas são tratados, são estudos em torno disso. Então, passa pelo sentimento, no vínculo do coração, na relação do sentir do coração com Deus, passa também pela razão, mas culmina na vida transformada. Por isso, o justo viverá pela fé. A fé leva a uma vida, alimenta, nutre a vida daquele que é justo, isto é, daquele que busca viver de acordo com a lei divina. A justiça aqui no sentido de retidão, de harmonia com a lei divina. De modo que não há fé se não existir uma vida cada vez mais coerente com os horizontes que a fé descortina. Em outras palavras, e aqui o cerne da visão de fé para Paulo, não há fé se não existir fidelidade nessa relação com o divino, com o que eu já consigo apreender do divino, o que eu já acessei de entendimento. Isso deve estar na minha vida, na forma de uma vida cada vez mais fiel, mais coerente com o que eu tenho aprendido. E não há como ser coerente com Deus, com a revelação divina, sem que isso se expresse, se traduza em realização. Porque a todo tempo ele está nos conclamando, desde o Antigo Testamento e depois pela palavra do Cristo, a agir, a operar no bem, no amor, na misericórdia, na justiça. Então, de modo algum, Paulo fala de uma fé sem obras, que seria suficiente para a salvação. Ele diminui o valor, a importância tão grande que se dava às ditas obras da lei, que os fariseus, ele próprio era um fariseu, davam tanto valor. Por exemplo, a questão do sábado, a questão da circuncisão, toda aquela ritualística que se trazia da primeira revelação, da lei mosaica, aqui eles davam muita proeminência, que gerou uma das maiores questões do cristianismo inicial. Quando os gentios começaram a chegar, os judaizantes falam, não, é preciso incorporar tudo isso que a gente traz lá. Paulo foi o que mais bateu o pé nesse quesito, falando, olha, o que é mais importante? Aquilo que diz respeito ao corpo, aquilo que é forma, aquilo que é aparência ou o coração? O que é mais importante, chega ele a dizer, a circuncisão do corpo físico ou a do coração? O coração purificado, o coração renovado, temas que ele vai trabalhar sobretudo na Epístola aos Romanos, que é direcionada, né, aos gentios, Roma, e na Epístola aos Gálatas. São epístolas muito próximas em que ele vai tratar muito dessa questão. O que mais vale é a vida nova em Cristo, transformada pela fé, e não propriamente seguirmos certos rituais que têm mais uma feição exterior, mas que não necessariamente indicam transformação íntima, transformação interna. Então vejam que aqui, a partir de uma fala como essa, em torno da fé, né, a fé que move e que vai levar-nos a essa ação cristã transformadora, acolhedora, tanto acolhedora, né, que abraça os propósitos que aprendemos, que depreendemos da fé, como também nos transforma e nos leva a transformar. Nós estamos gravitando aqui em torno das questões mais centrais do cristianismo ao longo de sua história. E de uma renovação profunda, portanto, que o Espiritismo vai nos propor em torno desses temas, harmonizando o que Lutero lá não conseguiu ver, a fala de Tiago com a fala de Paulo. Em verdade, por termos diferentes, de formas um pouco diferentes, eles apresentavam a mesma coisa. Não existe fé
sem obras. Não existe fé que não desague numa ação condizente com essa fé. Porque fé, no fundo, é fidelidade, é compromisso, é o espírito que abraça aquilo que a fé lhe descortinou. A fé abre os horizontes, a fé estimula o espírito em jornada. A ação cristã é a consequência natural disso, sine qua non dessa fé. Isso nos remete a um conceito de fé que achamos muito interessante e que está no livro Pensamento e Vida. Nosso querido Emmanuel, no capítulo de número 6, ele tem uma reflexão sobre a fé. E ali é interessante porque, obrigado, ele apresenta um conceito diferente assim de fé. Ele vai dizer assim: como definir a fé? É difícil descrevê-la em palavras. Ela é uma força que nasce com a própria alma, uma certeza instintiva na sabedoria de Deus. E ele traz alguns exemplos assim interessantes. Ele fala assim: mostra-se a fé no cristal quebrado que se restaura humilde. Então, você desarticulou ali as partículas, a estrutura do cristal, ele vai se recompondo. Então, esse movimento que já se manifesta ali no reino mineral, no domínio ali da matéria propriamente, esse movimento, diz-nos Emmanuel, já é, de alguma maneira, uma demonstração incipiente da fé. Que é uma espécie de força na criação que conduz coisas e seres à sua destinação, ao progresso, ao aperfeiçoamento. Por isso que ele vai dizer também nesse capítulo: palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. A fé, essa força, essa energia, ela palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. No singelo cristal, reestruturando-se, ela já se apresenta ali de forma incipiente. Como também se mostra, diz ele, na árvore decepada, que se entrega gradativamente ao processo de refazimento dentro das leis de renovação da natureza. Então, você podou a árvore, ela se refaz. Ela segue querendo crescer, se expandir. Você cortou a árvore, ela vai cobrir ali aquilo e vai. Ou seja, existe uma força que em todos os seres, em todas as coisas, está os impulsionando a progredir, a melhorar, a refazer, a avançar. E essa força que palpita em todos os seres e vibra em todas as coisas é a fé. De modo que ele ainda acrescenta: todas as operações da vida se dão, de algum modo, sob a energia, sob o impulso da fé. Então é muito interessante pensarmos a fé por esse novo prisma que Emmanuel nos traz, que, de certo modo, a gente conseguiria conectar a visão que Paulo tinha sobre a fé. Já que a fé é uma relação com o divino, podemos entendê-la também como uma busca do divino. Então é um anseio que existe em tudo na criação de nos direcionarmos para o divino. Ou, em outras palavras, de nos direcionarmos para o progresso, de avançarmos, de progredirmos. Tudo que há. Patrocinando esse movimento dos seres e das coisas está essa força da fé. Aí a gente começa a entender melhor. A fé move. De fato, ela move. Ela impulsiona. Ela faz com que toda a criação anseie por avançar, por progredir. Claro que nos seres humanos, nos espíritos propriamente, ela vai se manifestar já mais aprimorada. Agora, ao progresso intelectual, ao progresso moral, não é algo tão simples como vemos lá no cristal se recompondo, ou na árvore se refazendo. Mas o princípio, digamos assim, é o mesmo. É uma força que move o ser no sentido do progresso, encaminhando tudo para Deus. Né?
É o que nos ramos aí da teologia, ou mesmo dos estudos, da filosofia e tal, é a teleologia, ou seja, qual o sentido da criação, para onde a criação vai, para onde a vida vai, há um sentido? As coisas estão indo para algum lugar, estão indo para algum objetivo? Pois bem, existe um objetivo. O progresso, o aperfeiçoamento perene. Tudo se encaminha para Deus. Tudo que foi criado avança, progride. Algo que está de maneira muito bela dito no primeiro livro das Escrituras. Nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, que são belíssimos em sua simbologia, está dito a respeito do processo criador. E disse Deus: haja luz. E a luz se fez. Olha que maravilha, gente. A síntese da evolução inteira numa frase. Tudo que é criado recebe esse destino: caminhe para a luz. E a luz se fará. Agora, entre o e disse Deus, haja luz, e a luz se fez, há milênios e milênios, há períodos incontáveis. Porque é desde o princípio inteligente, lá nos albores do processo criativo, até os espíritos sublimados, os cristos que estão aí em esferas, em dimensões, que são para nós inabordáveis. Do átomo ao arcanjo, como está lá em O Livro dos Espíritos. É o que está ali nessa frase. E disse Deus: haja luz, e a luz se fará. Agora, quanto tempo para que a luz se faça? Especialmente quando adentramos na fase da consciência, em que esse tempo vai depender agora de nós, aí que entra todo o processo evolutivo e o porquê de estarmos aqui estudando. Que é o que Kardec vai perguntar em O Livro dos Espíritos, questões 114 em diante, a parte ali da progressão dos espíritos. Kardec pergunta: depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente? E os espíritos respondem: sim. 2 fatores. Depende da sua submissão à vontade de Deus e do quanto querem progredir. Desses 2 fatores. Quanto você quer, o quanto você já almeja. E aí a gente começa a entender. O que é a fé, então? É um querer mais direcionado. Por isso que em Evangelho segundo o Espiritismo, um dos espíritos que lá comparece define a fé como a vontade de querer. Eu quero, eu anseio por esses horizontes. E eu direciono o meu agir de maneira mais condizente com esse horizonte que eu quero alcançar. Então depende desses 2 fatores o progredir. Da submissão à vontade de Deus, o justo viverá pela fé. Ou seja, aquele que é justo, ele se conduz de acordo com a vontade divina, com a lei divina, ele é fiel. Esse é um fator. E o outro é o querer. O quanto eu já almejo isso e não mais tanto o que é material, o que me prende, o que me satisfaz de maneira mais fugaz por hora. Mas aí, falando a respeito dessa progressão dos espíritos, Kardec faz um estudo, então, com os espíritos, e basicamente eles dizem assim: olha, existem basicamente 3 grandes grupos aí. Existe o grupo daqueles que, desde os albores da razão, têm feito escolhas melhores. Isso para nós ainda é meio que insondável, esse processo. O espírito ali, no desabrochar da razão, como é que ele vai fazendo escolhas melhores desde mais cedo? Como é que outros vão fazendo escolhas piores desde mais cedo, quando a razão está apenas alvorecendo? É algo que ainda nos escapa um pouco. Mas os espíritos dizem: olha, existem aqueles que desde muito cedo começam a fazer melhores escolhas. É um grupinho menor. Tem um outro grupinho menor, que são aqueles que desde muito cedo têm feito escolhas mais infelizes, mais rebeldes. Também um grupinho menor. E tem o grande grupo do meio, daqueles do meio, que fica ali, mais para cá, mais para lá e tal, mas está ali no meio. Mais ou menos, quem é da área de matemática, estatística e tal, a distribuição gaussiana, aquele gráfico assim, você tem um cantinho aqui com menos, outro cantinho aqui com menos, e o grosso está ali no meio, a distribuição de Gauss. Eles dizem mais ou menos isso. E aí Kardec faz uma pergunta interessante, que eu gosto muito de citá-la sempre, que eu acho uma das respostas mais belas ali, profundas do Livro dos Espíritos. Ele pergunta assim: tá, mas e esse grupinho aí dos que têm sido mais rebeldes, dos que têm escolhido mais os caminhos infelizes, no final das contas eles vão chegar no mesmo lugar daqueles que têm feito as melhores escolhas? Ou seja, todos os espíritos chegarão à mesma finalidade, o mesmo alvo na vida? E os espíritos respondem: sim.
Só que para estes, as eternidades serão mais longas. Entendem? O querer, a fé. Então, a eternidade mais longa para aquele que não tem sabido se conduzir, se mover conforme essa energia, conforme esse direcionamento, então, que a fé vai dando. Então, assim, Emmanuel nos apresenta a visão da fé. A fé é esse descortinar mais claro que o Espírito tem da sua destinação, esse anseio que agora o faz desejar avançar para esses horizontes e que vai, então, orientando melhor o seu agir. Por isso, a fé, ela move. Agora, entre o vislumbrar o horizonte e o chegar até ele, existe todo o processo. E essa é a questão. Na antiga conceituação de fé, algo mais estanque, desde o momento que eu acreditei no Cristo, o aceitei como Salvador, eu tenho fé. Mas a partir do momento que eu entendo a fé como o encontrar o rumo, o visualizar o horizonte, mas também a força que me deve mover para dia a dia me construindo, me transformando para passar a viver cada vez mais de maneira fiel ou coerente com aquilo que a fé me apresenta, aí já é uma coisa muito mais dinâmica. Aí já há um processo. E é esse processo que a fé alimenta, que a fé inaugura, mas que a criatura precisará percorrer, que aqui nos interessa sobretudo. Porque é ver como que a fé, ela impulsiona, ela abre o horizonte, ela vai estimulando a criatura a seguir no caminho. Mas como que ela vai transformando gradualmente essa criatura naquilo que ela precisa ser, naquilo que ela está destinada a ser. Há algum tempo a gente fez uma palestra com o seguinte título, né? Dever e devir. Então a fé, ela descortina-nos a lei divina, ela nos faz vislumbrar para onde estamos indo, e com isso ela nos apresenta deveres conscienciais, novas propostas de vida. E à medida que vamos cumprindo esses deveres que a fé nos traz, nos propõe, né? À medida que vamos realmente nos tornando fiéis a esse dever consciencial, vamos alcançando o devir, que é o quê? A destinação da criatura. É o desenvolvimento da criatura, é o vir a ser. O que era ideal e meta vai sendo concretizado no meu existir, no meu modo de ser. A fé move, mas é preciso agora a ação cristã que abraça esses ideais, esse projeto novo de vida e transforma. Daí o título tão bem construído, a fé move, mas a ação cristã abraça, acolhe e transforma. Primeiro no plano do próprio indivíduo. Claro que isso vai repercutir também em relação a outros indivíduos, né, na sua trajetória. E como dizíamos, para nós aqui, a vida de Paulo será uma espécie de estudo de caso. Porque é muito profunda a obra Paulo Estevão, não só pelos relatos históricos que ela nos traz, né, pelos bastidores do evangelho que ela nos revela, mas principalmente porque Emmanuel nos faz penetrar no íntimo dos personagens e ver o seu processo psicológico, o seu sentimento, a sua transformação do ponto de vista interno, como quem acompanha ali o trabalho da fé dentro daquela alma, o trabalho transformador do Cristo, do Evangelho dentro do coração. Então a gente consegue ver Paulo em cada etapa desse processo. Porque uma coisa é o que ele viu em Damasco, o horizonte que ele vislumbrou. Outra coisa é o Paulo que desencarna 30 anos depois, tendo caminhado toda uma jornada movido pela fé, mas de ação e transformação diária, constante, envolvendo o seu empenho, mas também o amparo de muitos. O amparo de muitos que vieram secundar o seu movimento estimulado pela fé. Então, em Damasco, ele alcança novos horizontes. Ele ajusta a bússola, né, a rota. Ele mesmo diria,
não caminhamos por vista, mas por fé. Eu não estou mais enxergando a vida aqui simplesmente pelos olhos carnais. Agora eu enxergo a vida, eu enxergo o rumo para onde eu tenho que ir, como ele diria também, prossigo para o alvo, porque ele enxergava pelos olhos da fé. É a bússola. E a fé vai me mover até lá. Só que para eu chegar até lá, eu vou ter que suar. Eu vou ter que me comprometer, eu vou ter que abraçar uma proposta profunda de transformação. Mas a boa notícia é que os estímulos para essa jornada, impulsionada a princípio pela fé, não virão somente de nós. Não será somente a nossa própria força. Como desconsiderar o amparo do Cristo nesse processo? Quando a nossa própria fé ainda fraqueje, ou quando ainda intentemos dela nos afastar, quando ainda oscilamos, o Senhor supre as nossas debilidades. Ele dá-nos auxílios adicionais para que não nos falte a força para essa jornada transformadora da fé. Que a fé nos faz enxergar, que ela abre, que ela estimula, mas que é preciso manter. Como diz Emmanuel, uma frase muito bonita para Chico Xavier, está registrado no livro Testemunho de Chico Xavier, da Sueli Caldas. A tarefa cristã, começar é fácil. Continuar é difícil. Chegar ao fim é crucificar-se. Então essa é uma jornada movida pela fé, a princípio, mas que não fosse a misericórdia do Cristo. E os estímulos adicionais que Ele vai nos dando, os empurrões, a acolhida que Ele vai nos proporcionando para que sigamos nesse processo transformador, não chegaríamos a concluir. E quando a gente analisa a vida de Paulo, nós vemos que existem ali elementos fundamentais para compreender o que foi esse processo transformador. Não podemos desconsiderar a fé que vibrava naquele coração. Ele sinceramente queria seguir com Cristo, ansiava por aquilo que havia vislumbrado em Damasco. Só que há uma lei na criação, há uma lei no universo, que é a lei da cooperação. Onde há amor, há cooperação. Onde há cooperação, há manifestação do amor. E sendo amor lei divina, lei soberana, nada que é definitivo, nada que é perene, nada que diga respeito ao Evangelho é feito sem o clima da cooperação. Aliás, o Emmanuel faz questão de destacar isso no prefácio do livro. Ele diz assim, esse livro foi escrito por 2 motivos, basicamente. Primeiro, pela mornidão das igrejas nos dias atuais. Os cristãos estão esquecendo o que é cristianismo. Estão achando que poderão acomodar o cristianismo com as ilusões e facilidades do mundo. Então, vamos lembrá-los do que é o verdadeiro cristianismo. Esse é um motivo. Segundo motivo, esse livro também foi escrito para que todos compreendam que sem Estevão não haveria Paulo. Isto é, sem espírito de cooperação fraternal, ninguém chega a se construir na seara do Cristo. Ninguém chega a se engrandecer de fato, a aprimorar-se de fato, se não contar no caminho com suporte, com amor, com a lei de cooperação. O Emmanuel diz de maneira simplificada no prefácio que sem Estevão não teria Paulo, mas poderemos sem dúvida, com tranquilidade acrescentar, sem Estevão, sem Abigail, sem Lucas, sem Timóteo, sem Barnabé, sem Ananias, sem Simão Pedro, nós não teríamos o Paulo que hoje tanto admiramos. A fé dele movia, mas não fosse a ação cristã de Ananias, de Barnabé, de Áquila e Prisca, de Simão Pedro, nós não teríamos Paulo de Tarso. O que nos traz agora uma outra dimensão da reflexão. De nós para com os outros, dos outros para conosco. É importante que exista o nosso movimento. Mas não fosse a misericórdia do Senhor que se manifesta na forma daqueles que nos amparam, daqueles que nos acolhem, daqueles que nos estimulam, nós não conseguiríamos chegar aonde chegamos. Em outras palavras, imaginemos a vida, o processo evolutivo, como um grande quebra-cabeças que temos a montar. Jesus e o Evangelho nos ensinam, você não tem todas as peças.
Você não tem todas as peças. Por isso, granjear, amigos. Expandir os laços da cooperação e do amor, porque os outros são parte essencial da tua construção. Assim como você é parte essencial da construção na jornada de fé do outro. O outro iniciou a jornada dele de transformação inspirado pela fé, mas ele vai precisar daqueles que no caminho o abracem e o ajudem a se transformar. A fé move, mas a ação cristã abraça e transforma. Isso traz para nós uma dimensão de cooperação que é absolutamente essencial. Faz-me recordar uma frase do André Luiz que eu gosto muito, está no livro Espírito da Verdade, capítulo 32. Ele diz assim: você é parte integrante da farmácia do próximo. Olha isso, gente. Você é parte integrante da farmácia do próximo. Então, quando o próximo se aproxima de ti enfermo, psiquicamente, moralmente, com o sentimento adoecido, abatido, o que você oferta a ele? É a ação cristã que abraça e transforma? Ou é a dureza, a censura, a indiferença, a incompreensão? Você imagina só se Paulo não tivesse contado com Ananias. Uma das coisas mais transformadoras na vida de Paulo, ele que então, naquela pousada na rua direita, em Damasco, pousada de Judas, 3 dias cego, orando para Jesus, nutrido pela fé que o movia agora uma nova vida. Imagina se chega Ananias e despeja ali um balde de água fria. Mas você, hein? Imagina. O que Ananias fez com ele, além de restituir-lhe a visão? Quando ele, emocionado, agradecia a Jesus, Ananias o abraça, para que juntos comemorassem a misericórdia do Cristo. Você acha que Paulo esqueceu esse abraço? Por que a primeira pessoa que ele encontra depois de desencarnar é quem? Que vem abraçá-lo é quem? Quem lhe deu o primeiro abraço de acolhimento na sua nova jornada de fé dentro da seara cristã. Porque aquele abraço foi o estímulo adicional do Cristo, reforçando a sua fé. Pois bem, a fé move, mas eu vou acrescentar aqui mais amor para que a sua fé nunca fraqueje. E aí Ananias leva ele. Primeira reunião em que Paulo de fato participa como um cristão agora, primeira reunião lá em Damasco, na pequena igrejinha de Damasco. Uma mesa, coisa simples. Ananias comenta ali o evangelho, imposição de mãos, muito similar a muitos centros espíritas ainda hoje, Comentário do evangelho, passe depois, ao final, serviam pão e água. Paulo come daquele pão e diz assim, para ele aquele pão tinha o sabor da fraternidade universal. Ele bebe daquela água fluidificada, ele bebe daquela água, ele sentia que aquela água vinha direto do manancial do coração de Jesus. E aí, vocês imaginam, ele está vindo a Damasco, nós sabemos para quê, Perseguir o principal líder da comunidade de Damasco, que era Ananias, e desmantelar aquela igreja. No entanto, gente, as pessoas começaram a orar por ele. Aquelas mulheres simples, aqueles anciãos, as criancinhas, todos orando pela jornada que ele iniciava agora. Em outras palavras, todos o abraçando pela ação legitimamente cristã, todos o abraçando e o ajudando na transformação que ele iniciava. Aí as pessoas vão se despedindo, uns lhe beijavam as mãos, outros vinham, abraçavam. Uma mãe foi e colocou a criancinha para ele segurar. Paulo, todo sem jeito, não sabia. Aquilo era absolutamente inédito para ele. Ele não tinha esse tato, essa ternura, ele não conhecia aquilo. Até então, diz Emmanuel, as suas relações sociais, as que ele conhecia, eram muito baseadas no interesse. As pessoas se aproximavam porque ele era poderoso. Ele se aproximava de alguém também porque ele tinha. Ele não conhecia, porque aquelas pessoas que outrora seriam perseguidas por ele, agora estavam orando por ele.
Não mencionavam o fato dele ser doutor, dele ser importante. Não, elas o viam simplesmente como irmão. E o abraçavam por isso. Oravam por ele simplesmente por afeto e por amor cristão. Aquilo, diz Emmanuel, o marcou de maneira indelével. Esse abraço que ele recebeu em Damasco foi uma força que o estimulou e patrocinou a sua jornada de transformação por toda a vida. Por toda a vida. E dali, como sabemos, ele vai até Palmira, conversa com o antigo mestre, o mestre fala, vai um tempo para o deserto. E ali no deserto, ele encontra um casal que foi muito importante na sua vida. Mais uma vez, da mesma forma que sem Estevão não teríamos Paulo, sem Áquila e Prisca, e sem o gesto de Áquila e Prisca, não teríamos Paulo. Nesse sentido, eu gostaria de ler aqui um trechinho que eu separei do livro Paulo e Estevão, em que o Emmanuel nos descreve um pouco desse encontro. Como sabemos, ele fica ali 3 anos. E, a princípio, eles não sabiam quem ele era, né? Ele fica ali muito tempo com eles, estudando, trabalhando como tecelão e tal. E aí, o Áquila conta, né? O que havia acontecido com a sua família em decorrência das perseguições movidas por Saulo. Seu pai havia sido morto, torturado, por uma sécula de Paulo. E um dia, depois de ganhar força já, de muito tempo de convivência, Paulo cria coragem e se revela. Primeiro ele pergunta, o que vocês têm a dizer aí do Saulo? A gente ora por ele. A gente ora por ele. Nós nos recordamos como que na casa do caminho, Simão Pedro todos os dias pedia que orássemos por ele. E para aqueles que julgassem mais difícil fazer isso, Simão Pedro lembrava do seu próprio exemplo de ter negado o Cristo. Para que lembrássemos todos de nossas fragilidades. Entenda o que é cristianismo. E aí ele se revela. E começa a chorar, convulsivamente. Diz Emmanuel, o tecelão, Áquila e a esposa, compreenderam que as lágrimas lhe sufocavam a voz. Como que tolhido por singular emoção, Saulo começou a chorar convulsivamente. Áquila aproximou-se e abraçou. Você acabou de revelar que seu pai morreu em decorrência das perseguições movidas por esse indivíduo. Esse indivíduo demonstra-se renovado e humildemente roga perdão, pede um estímulo à sua jornada de transformação, sem palavras, numa súplica do coração. Áquila se aproxima e o abraça. O quão simbólico é esse abraço, gente? Quantas pessoas cruzam os nossos caminhos pedindo esse tipo de abraço? A criatura tem um passado condenável, se equivocou, já nos prejudicou, mas ele começou uma jornada movida pela fé. E ela pede você somente um estímulo, um abraço para seguir. Para que aquela ervazinha tenra que está começando a desabrochar não morra ali, crestada pela nossa doença. Faz-me recordar uma mensagem de Emmanuel no livro Fonte Viva, capítulo 109, em que ele comenta aquele versículo do Evangelho de João 2:25, a respeito de Jesus. Ele bem sabia o que havia no homem. João escreve assim, Jesus bem sabia, bem sabe o que há em cada um de nós. Só que, sabendo disso, como proceder? Fixar-se na imperfeição do outro? Ou ofertar a ele elementos de superação a essa imperfeição que eu sei que existe ali? Qual que é a postura cristã? Apontar, condenar a imperfeição, censurar? Ou abraçar e dar a ele uma nova perspectiva de vida? Um estímulo para sair daquele cativeiro. Ele vai citando os exemplos, né? Jesus sabia dos problemas de Pedro, mas ele desiste de Pedro. Ele fecha a cara para Pedro, ou ele abre os braços para Pedro e fala, Pedro, vamos transformar essa fragilidade em fortaleza? Ele sabia das dúvidas de Tomé, mas ele diz, Tomé, vamos ver aqui, vamos consolidar mais essa fé? Em outras palavras, diz lá Emmanuel, Jesus sempre se preocupou, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida.
e enquinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Em outras palavras, diante do próximo, por mais que você saiba das sombras dele, por mais que você reconheça, por mais que você já tenha sofrido as consequências, os danos infelizes dessas imperfeições, dá a ele um acolhimento e um estímulo para que ele justamente consiga ter mais força para mudar o seu rumo, para seguir uma jornada de aperfeiçoamento, porque é o que Jesus sempre fez. E é o que Áquila aqui simbolicamente fazia com esse abraço. Já que também nós estamos numa jornada de fé, já que também nós sabemos o valor de quando somos acolhidos apesar das nossas imperfeições, estimulados apesar das nossas fraquezas, como não fazê-lo em relação àqueles que cruzam os nossos passos? Como naquele outro acolhimento tão belo, quando, voltando para Jerusalém, Paulo bate às portas da casa do caminho, e o indivíduo que abre a porta, regala o olho, né? Fala, meu Deus, o homem voltou, né? Não sabia ainda o que tinha sido o desfecho dele, né? Como é que estava. Nossa Senhora, vai voltar tudo de novo. Aí ele, peraí que eu vou ver lá dentro, né? Aí avisa o Pedro lá, o Pedro fala, olha, vamos fazer uma reunião à noite primeiro e tal, a gente delibera aqui, pede, eles não estão, não dá para entrar agora, você pode voltar mais tarde e tal. Aí o Paulo, cai uma lágrima assim, né? O Paulo, não, é a poeira, a areia do deserto, da jornada e tal, cai uma lágrima e ele vai para a pousadinha lá, né? Esperar, passa a noite lá. Aí à noite tem a deliberação. Ali um lado mais resistente à acolhida, do outro lado mais favorável, né? O lado mais favorável estava ali Pedro, Barnabé, sobretudo. Barnabé diz era puro coração. O Barnabé, inclusive, se predisponer, eu vou lá. Se alguém tiver com medo, pode deixar que eu vou lá. E acaba pendendo o lado do acolhimento. Né? Porque alguns falam assim, eu acho que pode ser um lobo disfarçado de ovelha, né? Aí o Pedro tem um raciocínio belíssimo. Ele fala assim, tá, tudo bem. Vamos supor que de fato ele seja o lobo sob a pele, ou escondido sob a pele de uma ovelha. Depois que a gente constatar isso, o que nos cabe então fazer? Matar o lobo? Ou, segundo o Evangelho, devemos cogitar a possibilidade de domesticação? Olha a visão. Então eu sei que é um lobo, então eu vou matar o lobo? Ou de alguma maneira eu vou tentar acolher esse lobo, com os devidos cuidados, mas convidando o lobo a se renovar, a se domesticar. Veja a visão de acolhimento que esses corações têm, de ação legitimamente cristã. E aí o Barnabé disse, pode deixar, amanhã eu vou buscar. E aí o Saulo, todo sem jeito, né, todo vergonhoso. O Barnabé dá um jeito ali de distrai Paulo, vai lá e paga a pensão, porque Paulo não tinha um tostão nem para pagar a pernoite que ele passou ali. E Paulo, eu gostaria de ir lá, mas não sei como é que vão me receber. E Barnabé chega, vem cá, Paulo, me dá um abraço aqui. Quem de nós nesse mundo está sem pecado, né, meu irmão? Então, Paulo só chegou a ser Paulo porque a ação cristã desses corações o abraçou e o impulsionou na transformação. Voltando aqui ao abraço de Áquila, aquela atitude carinhosa parecia agravar a contrição penosa porque o pranto jorrou mais abundante, abriu as comportas do sentimento. Recordou o momento em que encontrara a afetividade sincera de Ananias. Então, na hora que Áquila abraçou, ele lembrou do abraço de Ananias. Na hora que Barnabé o abraçou, ele deve ter lembrado do abraço de Áquila e de Ananias. E assim foi, né? Cada abraço novo que ele recebia, ele lembrava dos abraços anteriores. Isso é a jornada de um coração com Cristo. Cada abraço desse é abraço de Jesus, pelas mãos de um outro alguém, pelos braços de um outro alguém. É Jesus que está estimulando a jornada iniciada pela fé. E sentindo-se ali nos braços de um irmão, deixou que as lágrimas lhe lavassem plenamente o coração. Sentia a necessidade de expandir sentimentos afetuosos. A velha vida de Jerusalém era convencionalismo e secura. Naquele recanto, como doutor destacado, tivera muitos admiradores, mas em nenhum chegara a sentir afinidades fraternas. Naquele recanto do deserto, porém, o quadro era outro. Tinha à frente
um homem digno e honesto, companheiro dedicado e trabalhador, antiga vítima das suas perseguições inflexíveis e cruéis. Quantos, como Áquila e sua mulher, não estariam dispersos do mundo comendo o pão amargo do exílio por sua causa? Então veja que aquele abraço, gente, foi todo um tratamento terapêutico para Paulo, sem uma palavra sequer. Como aquele caso da mãe que se aproximou do Chico em lágrimas profundas pela perda do filho, pranto convulsivo, o Chico não diz nada, ele abraça e ela ao final diz: nunca me senti tão consolada em minha vida. Porque nos braços de um amigo, nos braços da ação cristã que abraça e transforma, há ali o amor, o veículo do amor de Jesus. Os grandes sentimentos nunca povoam a alma de uma só vez, em sua beleza integral. A criatura envenenada no mal é correcipiente de vinagre que necessita ser esvaziado pouco a pouco. Cada vez que acolhemos, que abraçamos, estamos ajudando essa criatura nessa transformação. A esvaziar o vinagre que ainda traz dos vícios, das paixões, dos desenganos, e a substituí-lo gradualmente pela água viva do amor de Jesus. Assim se deu com o vaso escolhido, mas não nos enganemos. Não foi ele o vaso escolhido porque era privilegiado. Foi ele o vaso escolhido porque escolheu. A fé o moveu e os abraços ao longo do caminho o ajudaram a se construir como grande apóstolo, fiel e justo que hoje admiramos. Também nós somos esses vasos. Se escolhidos ou não, dependerá de nós. Está conosco em escolher. Porque se a fé nos mover, tenhamos a certeza que do amor de Jesus não nos faltarão abraços para seguirmos na jornada de transformação. Que Jesus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.